O livro de Urântia, documento 16, os 7 espíritos mestres. 4. Os atributos e as funções dos espíritos mestres. Os 7 espíritos mestres são a plena representação do espírito infinito para os universos evolucionários. Eles representam a terceira fonte e centro nas relações de energia, mente e espírito, se bem que funcionem como dirigentes, coordenadores do controle administrativo universal do agente conjunto. Não vos esqueçais de que eles têm a sua origem nos atos criadores das deidades do paraíso. É literalmente verdade que esses 7 espíritos sejam o poder físico personalizado, a mente cósmica e a presença espiritual da deidade trina, os 7 espíritos de Deus enviados a todo o universo. Os espíritos mestres são únicos naquilo em que atuam e funcionam em todos os níveis de realidade do universo, excetuando-se o absoluto. Eles são, portanto, supervisores eficientes e perfeitos de todas as fases de assuntos administrativos em todos os níveis de atividades nos superuniversos. É difícil para a mente mortal compreender bem tudo sobre os espíritos mestres, porque o trabalho deles é tão altamente especializado e ainda tão abrangente de tudo, tão excepcionalmente material e ao mesmo tempo tão depuradamente espiritual. Esses criadores versáteis da mente cósmica são os ancestrais dos diretores do poder no universo e são eles próprios os diretores supremos da vasta e variada criação de criaturas espirituais. Os 7 espíritos mestres são os criadores dos diretores do poder no universo e dos seus colaboradores, entidades indispensáveis para a organização, o controle e a regulagem das energias físicas do grande universo. E esses mesmos espíritos mestres, de um modo muito material, assistem os filhos criadores no trabalho de dar a forma e organização aos universos locais. Nós não somos capazes de estabelecer nenhuma conexão pessoal entre o trabalho dos espíritos mestres com a energia cósmica e as funções da força-potência do absoluto inqualificável. As manifestações de energia sob a jurisdição dos espíritos mestres são todas dirigidas a partir da periferia do paraíso. Elas não parecem, de nenhum modo direto, estar associadas aos fenômenos de força identificados com a superfície inferior do paraíso. Inquestionavelmente, quando encontramos as atividades funcionais dos vários supervisores do poder morancial, estamos face a face com alguma das atividades não reveladas dos espíritos mestres. Quem, a não ser esses ancestrais tanto dos controladores físicos quanto dos ministros espirituais, poderia haver conseguido combinar e associar as energias materiais e espirituais de modo a produzir uma fase até este momento inexistente da realidade do universo, a substância morancial e a mente morancial? Grande parte da realidade dos mundos espirituais é da ordem morancial, sendo esta uma fase da realidade do universo inteiramente desconhecida em Urântia. A meta da existência da personalidade é espiritual, mas as criações moranciais sempre se interpõem, perfazendo a ponte sobre o vazio existente entre os reinos materiais de origem mortal e as esferas do superuniverso de status espiritual avançado. É nesse âmbito que os espíritos mestres dão a sua grande contribuição ao plano da ascensão do homem ao paraíso. Os 7 espíritos mestres têm representantes pessoais que funcionam por todo o grande universo, mas, como uma grande maioria desses seres subordinados não está diretamente ligada ao esquema ascendente do progresso mortal, na trajetória do perfeccionamento até o paraíso, pouca ou nada foi revelado sobre eles. Uma parte bastante grande da atividade dos 7 espíritos mestres permanece oculta ao entendimento humano, porque não pertence de modo algum diretamente à vossa questão de ascensão ao paraíso.
É altamente provável, embora não possamos apresentar prova definitiva disso, que o espírito mestre de Orvonton exerça uma influência decisiva nas esferas de atividades relacionadas a seguir. 1. Os procedimentos dos portadores da vida do universo local para a iniciação da vida. 2. As atividades da vida dos espíritos ajudantes da mente que o espírito criativo materno de um universo local outorga aos mundos. 3. As flutuações das manifestações de energia encontradas nas unidades de matéria organizada sensíveis à gravidade linear. 4. O comportamento da energia emergente quando plenamente liberada da atração do absoluto inqualificável, tornando-se assim sensível à influência direta da gravidade linear e às manipulações dos diretores de potência do universo e seus colaboradores. 5. A dotação do espírito ministrador de um espírito criativo feminino de um universo local conhecido em Urantia como o Espírito Santo. 6. A dotação subsequente do espírito dos filhos auto-outorgados, conhecido em Urantia como confortador ou espírito da verdade. 7. O mecanismo da refletividade dos universos locais e do superuniverso. Muitas das características ligadas a esse fenômeno extraordinário dificilmente podem ser explicadas de modo razoável ou racionalmente compreendidas, sem que se postule a atividade dos espíritos mestres, em colaboração com o agente conjunto e o Ser Supremo. Não obstante, a nossa incapacidade de compreender adequadamente a atuação múltipla dos 7 espíritos mestres, estamos certos de haver 2 domínios na vasta gama de atividades no universo, dos quais eles em nada participam: a outorga e o ministério dos ajustadores do pensamento e as inescrutáveis funções do absoluto inqualificável.